Oi, pessoal, tudo bem? Gratidão, gratidão, muita luz para todos nós. Vou tentar falar baixo e devagar. Na verdade, essa é uma meta minha de já uns 7 anos, sabiam disso? Há uns 7 anos atrás eu disse: vou começar a falar mais devagar, mais pausadamente e mais baixo. Oi, Xande, um abraço pro Xande lá do Rio de Janeiro. Faz tempo, né? Quanto tempo? E aí, isso virou só uma meta e ficou por isso mesmo, né? Volta e meia, de vez em quando eu lembro disso, né? De falar mais devagar e falar mais baixo. Mas, como isso não virou uma prioridade, acabou que eu não falo nem baixo e nem devagar, né? Eu falo aceleradamente e talvez por causa das gravações dos áudios, né? Do WhatsApp, para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível. Então eu falo bem rápido nos áudios, se a pessoa observar, é sempre tão corrido para que ela possa aproveitar o máximo possível enquanto ela está fazendo alguma coisa e tal, tal, tal. E falo muito alto, geralmente falo muito alto, né? Mas o que que eu quero trazer com isso, né? Qual é o tema que eu quero abordar aqui para contribuir com vocês? Hábitos, eles precisam ser alimentados constantemente, né? Você precisa todos os dias praticar para que aquilo que você deseja se torne um hábito. Porque muitas coisas. Oi, Cidinha, um beijo para você, querida. Quanto tempo, né? Eu não sei se sou eu que tô fazendo menos live ou se é o pessoal que eu tô vendo menos aqui, né? Tô passando um cremezinho na mão porque aqui no em Santa Catarina tá congelando. Então, veja, vamos falar aqui de alguns hábitos que deveriam ser lei nas nossas vidas, né? Por exemplo, o hábito de criar dinheiro deveria ser lei, o hábito de economizar, o hábito de investir, né? O hábito de ser generoso, o hábito de ser compreensivo, o hábito de não julgar. Então, assim, o hábito de se manter ativo para poder não virar sedentário, né? Então, existem vários hábitos que nós deveríamos cultivar conscientemente nas nossas vidas, né? Porque vão melhorar, vão trazer mais qualidade de vida, vão nos enriquecer. Agora, por um outro lado, nós temos vários hábitos que não são conscientes que a gente alimenta todo dia, todo dia, todo dia. Por exemplo, o hábito de fofocar, o hábito de julgar a vida do outro, o hábito de gastar desregradamente ou de ser excessivamente conservador, né? Então, tipo assim, os extremos também são hábitos nas nossas vidas, né? E daí eu diria que seria muito legal a gente cultivar o hábito de ser flexível, porque a vida requer flexibilidade, né? Não dá para ser radical em tudo, não dá para ser extremista em muitas áreas e em muitos momentos da nossa vida. É, eu estava outro dia conversando com uma cliente. Oi, Paty, um beijo, querida, gratidão, muita luz. Eu estava outro dia conversando com uma cliente que já está comigo há mais de 7 anos. E daí ela me trouxe uma situação. Ela fez uns 2 anos de terapia comigo, depois ela foi viver a vida, e daí agora, em 2023, ela voltou. E daí ela trouxe uma situação para mim e eu mandei um vídeo para ela, um vídeo porque eu tenho várias aulas, várias terapias gravadas prontas que eu posso mandar e a pessoa sozinha vai, né, vai aprender, vai analisar, vai refletir com mais tempo, porque a sessão dura 1 hora. Aquela aula gravada, aquela sessão gravada, né, uma sessão de terapia gravada, a pessoa pode fazer pela câmera, juntamente comigo, várias vezes, sem que eu, Liz, fisicamente esteja aqui disponível para ela, né? Então, tipo assim, é uma sessão que eu gravei há muitos anos atrás e que até hoje eu mando para o cliente, né? E daí ela veio agora e trouxe essa questão, né? Liz, assim, 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 eu tenho uma questão assim, 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 assim e tal. E daí eu
dei uma rememorada e eu disse, olha, essa questão, se eu não me engano, a gente trabalhou ela em uma das nossas sessões da outra vez e tal, e eu te mandei uma sessão gravada para que você pudesse trabalhar, né? Naquela sessão gravada, eu orientava com uma ferramenta, eu oriento com uma ferramenta, onde a pessoa aplica aquela ferramenta, aplica, e até que ela limpa. É como se fosse uma vassoura, então a pessoa vai varrendo todos os cantos da casa dela e ela vai limpando, né? Porque as nossas emoções, elas causam prejuízos em várias áreas da nossa vida. Quando eu falo em várias áreas, eu estou falando tanto das áreas, por exemplo, tanto nos relacionamentos amorosos, quanto nos relacionamentos familiares, quanto nos relacionamentos profissionais, quanto tanto na nossa autoestima, que é o nosso relacionamento conosco mesmo, e daí vai expandindo um pouco mais, né? Causa problema na nossa cabeça, nos nossos rins, no nosso fígado, no nosso esôfago, nas nossas genitálias, no nosso estômago, e por aí vai, tá? Então, as emoções, e daí são as emoções de medo, de raiva, de ressentimento, de inferioridade, de baixa autoestima, de prepotência, né? De superioridade. Todas as emoções, elas geram reações tanto no nosso corpo físico quanto no nosso campo energético, que daí no nosso campo energético a gente entende que é a nossa vida, né? A nossa relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os parentes, né? E daí eu falei para ela, eu disse, olha, eu vou te mandar uma aula, uma sessão gravada, e daí você vai fazer essa sessão gravada e você vai praticar por 7 dias, né? Todos os dias você tira ali 1 hora e meia e pratica a sessão que eu vou te mandar para que você possa limpar essa situação da sua vida e tal. Um ressentimento lá de um parente, né? Aí eu mandei para ela e ela fez no primeiro dia, fez no segundo dia, no terceiro dia ela me mandou um áudio, ela disse assim, Liz, você não vai acreditar. Essa sessão que você me passou agora, você já tinha me passado ela há 5 anos atrás, né? Lá atrás, lá muito atrás. E eu acabei que ficou perdida no Zap, o link da aula ficou perdido e tal, blá blá blá, e eu acabei não praticando, não fiz e tal. E agora eu olhando para essa sessão gravada, observando, vendo quanto já poderia, né, ter avançado, eu fico me percebendo quantas coisas a gente deixa passar. E daí eu comentei com ela, sim, assim também é a nossa vida, né? Quantos aprendizados a gente não tem através de um livro e não põe em prática, né? Quantos aprendizados a gente não tem numa mentoria, num network, numa conversa com alguém e a gente não coloca em prática, não atenta, não observa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O universo, ele é muito sábio, ele trará para você a informação que você precisa para que a sua vida seja plena. Sim. Só que muitas vezes nós nos fazemos de surdos, né? A gente não quer escutar. A vida tá aí, a vida tá abrindo a boca e te dando as informações de melhorias que você precisa gerar na sua vida para que o seu entorno, as suas relações, para que tudo seja pleno, né? O que é pleno, gente? É gostoso, é do jeito que você quer. Isso é pleno, né? E pleno é diferente para cada um, né? O que é pleno para mim não é para você. O que faz a minha vida ser gostosa talvez não faça a sua vida. Então, para cada um é uma coisa. Mas se você quer ter uma vida plena, você precisa escutar o que o universo traz de informação para você. Porque, veja, nenhuma informação, nada, absolutamente nada, vai chegar até você se não for para chegar. Não vai chegar. O que chega até você é o que você precisa saber para que você se alinhe na vida, sabe? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que estão endividadas. Endividadas. E, gente, dívida é um problema sério. É um problema que vai destruir o seu relacionamento com seus pais, com seus familiares, com seus filhos,
que vai destruir o seu casamento, que vai destruir a sua autoestima, que vai arrasar com a tua existência. Então, dívida, ela precisa ser controlada quando ela ainda é pequena. Você precisa cortar o mal pela raiz. Só que não dá pra gente pegar igual se faz com uma árvore, né? Ir lá e cortar de uma vez. Então, o que você faz? Cortar o mal pela raiz, Liz, eu vou explicar pra vocês, tá? Você vai lá e poda os galhos grandes. Depois você vai lá e poda mais um pouco. Depois você vai lá e poda mais um pouco. Até que, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai de pessoa pra pessoa, tá? Existem pessoas, eu já atendi pessoas que elas só conseguiriam se livrar das dívidas depois de 10 anos, pagando dívida, economizando, se ajustando, investindo, se controlando ali depois de 10 anos. E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. 10 anos parece muita coisa, né? Mas 10 anos atrás a vida passou muito rápido. Então, o que eu quero trazer com isso? Quitar as dívidas é um hábito. Não fazer dívidas também é um hábito. Criar dinheiro é um hábito e economizar também é um hábito. Viver harmoniosamente com os amigos é um hábito. Viver harmoniosamente com a família é um hábito. Ter uma vida amorosa, com amorosidade, parece redundância, mas não é, tá? Ter uma vida amorosa, com amorosidade no dia a dia também é um hábito, né? Para você ter uma vida amorosa legal e plena, você precisa usar de gentileza, você precisa usar de honestidade, você precisa sentar com a pessoa e colocar os pingos nos is, você precisa sentar com a pessoa e dizer o quanto ela é importante para você, você precisa estar constantemente orientando aquela pessoa e também amando-a e demonstrando esse amor através de atitudes, né? Então, veja, tudo isso é um hábito. E daí eu falei para essa cliente, digo, olha, eu sei que o que eu vou falar agora é cruel, falei para ela, né? Mas se você tivesse aplicado essa sessão, essas ferramentas que estão disponibilizadas agora nesse momento para você, há 5 anos atrás, quando eu te passei a primeira vez, você não teria mais esse problema que você está alimentando e carregando há 5 anos. Porque esta ferramenta eu lhes usei e eu limpei assim situações na minha vida que pareciam absurdas. Só que é o seguinte, você tem que fazer todo dia, todo dia. E hábito a gente faz assim, ó. Por exemplo, se você não tem o hábito de caminhar e você não vai conseguir caminhar 1 hora por dia, então comece caminhando 5 minutos. Vá até a ponta da sua rua ou no quintal da sua casa, dê 50 voltas, ou no corredor do seu apartamento, você pode fazer 30, 40 voltas, vai e volta, põe uma musiquinha e vai caminhando, ou vai escutando os áudios do Expansão Financeira, que é melhor, né, para você. E daí você faz 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, e na primeira semana você faz 5 minutos todos os dias. E daí na segunda semana você faz 10 minutos, todo dia, todo dia, todo dia, são 10 minutos todos os dias por 7 dias, são 70 minutos, é 1 hora já na semana, e antes disso você não faria 1 hora de caminhada, né? Não fazia. E assim sucessivamente. Na terceira semana você faz 20 minutos, na quarta semana você faz 30 minutos, quando você perceber, você está desenvolvendo o hábito de caminhar. Não precisa ser nessa velocidade que eu estou falando, você pode ir mais paulatinamente, mais devagar, você pode ir mais acelerado, vai de cada um. Na nossa vida não é diferente para as demais coisas. Por exemplo, Elis, eu estou muito acima do peso, eu preciso chegar no meu peso ideal. É também devagar, é um hábito, né? Então você corta um lanche daqui, você corta algumas gramas da acolá, você diminui no horário tal, você retira de outro horário e assim sucessivamente, né? E daqui a pouco você terá o hábito de se alimentar regradamente, cuidando da sua saúde, né? Por exemplo, se você não faz práticas de exercícios físicos, você pode começar devagarinho, devagarinho. Não precisa se matricular na academia e abandonar para lá. Muita gente faz isso, né? Você pode ir para o YouTube, pesquisa alguma coisinha no YouTube e começa todo dia fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho. Daqui a pouco vira hábito. E o julgamento também é assim.
Se você se percebe julgando, você vai cortando o julgamento da sua vida devagarinho. Então hoje você não julga, amanhã também não, depois você diminui, lá para quinta ou sexta-feira você escorrega, enfia o pé na jaca e julga porque você encontrou aquele parente, aquele amigo, aquela amiga, e aí você julga o filho, julga a nora, julga o genro, julga a irmã, o primo, o vizinho. Enfiou o pé na jaca? No dia seguinte, você vai limpar todo aquele julgamento que você alimentou e vai começar de novo, não julgando. Porque acredite, julgar é um hábito e eu vou falar muito sobre a questão do julgamento aqui por esses dias. Por que eu vou falar? Porque o julgamento, ele é um destruidor de famílias. Ele é um destruidor de energia do dinheiro. Ele destrói o seu bem-estar, destrói a sua harmonia. Então, você precisa se livrar do julgamento, de você julgar as pessoas, e você precisa se livrar do julgamento alheio, né? De você não se importar com o julgamento alheio, de você não estar disponível para o julgamento alheio, de você cortar o julgamento alheio quando a pessoa estiver te julgando e você perceber, você corta aquilo para que a pessoa não faça mais isso, né? Não diretamente, porque existem situações onde as pessoas julgam diretamente, você fica arrasado, destruído, acabado e você não corta, né? Então veja, tudo é paulatinamente. Tudo, absolutamente tudo é paulatinamente. Devagarinho você vai se acostumando com as situações, né? Você se acostuma com as situações difíceis da vida, mas você também se acostuma com as situações fáceis da vida. Tudo depende da prática. Agora, o que eu quero falar para você? Lá muito atrás, em 2008... Eu acho que foi 2008 ou 2006, não tenho certeza, tá? Porque essa foi uma fase da minha vida em que eu li muito mesmo, muito. Eu lia 4 ou 5 livros por semana, porque eu tinha muito tempo, eu não tinha filhos, eu não era casada, então eu conseguia me dedicar bastante aos livros. E eu li o lindo livro do O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro bem fininho, eu li ele umas 3, 4 vezes, bem fininho. E nesse livro ele diz o seguinte, que você deve pedir opinião sobre carnes do açougueiro, de joias do joalheiro, sobre dinheiro com investidores ou quem entende de dinheiro, de remédios do médico ou do farmacêutico, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Também é um hábito que você tem que adquirir de você ouvir quem entende daquilo, né? Porque milhões de vezes você dá atenção para alguém que não entende nada do assunto. Você vê uma pessoa lá, você vê o açougueiro falando sobre joias, sobre ouro, e ele não entende nada daquilo e você leva aquilo ao pé da letra, né? Muitas informações equivocadas você compra como verdade absoluta na sua vida e leva isso adiante, né? Então, e esse levar adiante isso torna-se o seu ponto de vista. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem milhões, acho que bilhões e bilhões de pessoas com pontos de vistas equivocados. Tanto sobre as outras pessoas quanto sobre si mesmas, né? Elas têm pontos equivocados sobre si mesmas. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Isso é um ponto de vista. Talvez essa pessoa tenha comprado esse ponto de vista de um coleguinha na escola, talvez ela tenha comprado esse ponto de vista dos pais, né? Tem muitos pais que falam, não, filho, não vai não, você não vai conseguir. Porque o pai tem medo, a mãe tem medo, então não quer que a criança se machuque, vai criando pontos de vistas de inferioridade, né? A criança, eu sou inferior, eu não consigo, meu outro coleguinha conseguiu, eu não consigo, porque a mamãe e o papai botou medo, né? E você leva isso para a vida adulta. É um ponto de vista equivocado, né? Ou então assim, tem mães que fazem isso, né? O filho pega um resfriado, fica dodóizinho, aí ela fala, não, meu filho não vai, meu filho é muito sensível, meu filho adoece fácil.
Olha quantos pontos de vistas equivocados a gente pode falar para um filho sem ter noção do que está criando na cabeça. Então ele vai se tornar um adulto frágil, ele vai achar que ele não pode, que ele adoece fácil, que o outro consegue, ele não, que o outro é mais forte, ele não, né? Ah, o meu filho, coitadinho, né? A gente fala muito, né? Coitadinho do meu filho. E aí ele vai virar um adulto coitadinho, né? Onde o colega consegue a promoção de trabalho e ele não, onde o colega consegue montar o próprio negócio e ele não, onde o colega consegue ser bem-sucedido no casamento e ele não, onde o colega consegue juntar grana, investir e adquirir um patrimônio e ele não. Por quê? Porque aquela criança comprou pontos de vistas equivocados, seja da família, ou seja dos professores, ou seja dos coleguinhas, né? Eu uma vez atendi um aluno, um cliente, e ele disse para mim que ele se sentia muito ignorante, né? Ele se sentia muito burro, muito burro. Ele tinha muita dificuldade de aprender as coisas. E aí, cavando, ele disse que teve uma professora que marcou muito ele na vida, porque ela explicou algo e ele não entendeu. Ela explicou de novo e ele não entendeu. E quando ela explicou a terceira vez, ela já estava assim, muito agressiva e ele estava muito nervoso. Então, tipo assim, aquilo bloqueou e ele entendeu menos ainda. A gente sabe disso, né? Um grito, uma rejeição. E existem muitas formas de a gente rejeitar alguém, né? No tom de voz. Como assim? Você não entendeu? Já estou explicando pela terceira vez. E daí ele ficou muito nervoso, ele disse que ele tinha de 8 para 9 anos, ele disse que quase fez xixi nas calças, na sala de aula, de tão tenso e nervoso que ele ficou. E daí ele travou, não conseguia responder, e ele cerrou os dentes e disse que a professora espraguejou ele assim no meio da turminha, falando assim, você é um burro, eu nem sei como é que eu fico insistindo em te explicar 2, 3, 4 vezes, você é um burro, e não sei o que, e tal. Hoje, gente, isso existe muito pouco nas escolas, a gente sabe disso. Mas há 30, 40, 50 anos atrás, isso era uma realidade, né? A ignorância ainda era muito grande e acontecia isso, né? Quem aí estiver duvidando, há 50 anos atrás, o pessoal ainda usava palmatória na escola, né? Caso vocês não saibam, muitas escolas usavam palmatória. O professor batia no aluno, né? Então, imagina o desespero, né? E aí ele levou isso para a vida adulta, né? Levou para a vida adulta e ele tinha muita dificuldade. Ele conseguiu ser bem-sucedido sim, mas isso era muito pesado para ele. Ele demorava muito. O que alguém estudava uma semana para conseguir um resultado, ele estudava 3, 4 meses, né? O que alguém ouvia numa mentoria, numa roda de conversa e entendia rapidamente, ele precisava memorizar aquilo para depois ele ficar analisando cuidadosamente para ele conseguir entender. Agora sim, eu dei um exemplo de um aluno que aconteceu na escola. Só que isso acontece em muitos lares, né, mamãe, né, papai, né, maninho, né tio, vovó, vovô. Existe isso em muitas famílias. O pai esbraveja o filho e fala que ele é burro, que ele não entendeu, que ele não vai servir para nada. Isso acontece. Gente, isso é muito comum, né? Antigamente acontecia muito mais, muito mais. Eu sei porque, assim, ó, o público que eu atendo hoje, ele é um público de 40 anos para cima, né? A maioria tem lá os seus 50, 60 anos. Então, essa turma passou por isso lá há 40, 50 anos atrás, né? Mas ainda existe muito isso hoje. É bem menos, porque hoje nós temos aí o Conselho Tutelar em cima, nós temos aí as mídias sociais em cima, nós temos hoje os avós que defendem, os pais, né? Um ou outro pai que defende. Nós temos aí os tios que protegem, os primos, os vizinhos, mas antigamente ninguém se metia, né? Um pai gritava com o filho e a mãe ficava quietinha, ela não falava nada, né? Ou a mãe espancava o filho e o pai não falava nada, ficava quieto. Então, isso era algo muito comum. Tudo isso vai repercutir na vida adulta e são pontos de vistas equivocados que a criança compra para ela. Só que aí tudo bem. Agora nós vamos falar dos adultos, né? Depois que você fica adulto, porque não dá para dizer que tudo é culpa do papai e da mamãe, né? Em alguns casos é culpa sim do meio familiar. Em muitas situações é culpa do meio familiar.
Era o pai que era agressivo, a mãe que era muito medrosa, ou a mãe que era muito agressiva e o pai que era muito relapso. Enfim, existem várias situações no ambiente familiar. Ou a mãe que morava com os pais e os avós eram muito abusivos com os filhos, com os netos e tal. Enfim, existem várias situações. Só que é o seguinte, existem os maus hábitos que você adquire depois da vida adulta, né? Então você vira adulto, você vai para o meio de trabalho, você vai para o meio dos amigos, você vai para as baladas, enfim, e você começa a criar pontos de vista sobre você, sobre os outros, sobre as coisas, sobre as situações. E você precisa filtrar. Porque veja só, nós somos uma grande bacia gigante, né? Imagina que aqui na auréola da sua cabeça existe uma bacia gigante. Então você sai por aí e vai catando tudo e botando dentro. Se depois você não passar isso numa peneira, você vai ser uma pessoa cheia de pontos de vistas equivocados. Então você precisa peneirar todas as informações que chegam até você. A sua esposa atual fala assim, porque você é assim, 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 assim. Você tem que peneirar aquilo. Opa, deixa eu dar uma peneirada nisso aqui para ver se isso é mesmo. O seu marido vai lá e fala coisas e você não... Você fica meio... Tem que dar uma peneirada. Às vezes, sim, aquilo é coerente. Você precisa analisar e se melhorar. Mas às vezes não é coerente. Então, se não é coerente, você não pode deixar aquilo passar na sua peneira. Não pode. Você tem que jogar fora, catar e jogar fora. Da mesma forma com o papai e com a mamãe. Mesmo você sendo adulto, você tendo seus 40, 50, 60 anos, tem muitos pais e muitas mães que falam coisas que são abusivas. E você tem que saber se aquilo está sendo abusivo ou não, porque às vezes fala de um jeito bem meigo, de um jeito assim bem sutil, que se você não for esperto, se você não ficar atento, se você não tiver autoconhecimento, você vai cair na culpa, você vai cair no ressentimento, você vai ficar aborrecido com aquilo, aquilo vai virar uma treta, essa treta vai se prolongar e você vai criar pontos de vistas equivocados para sua vida. Então, veja, é muito importante você analisar, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive um amparo, né, de pessoas da minha família que vieram me ajudar. E daí eu lembro que o Luiz Gustavo tinha muita cólica, né? O pessoal assim, dá chazinho, dá chazinho. Eu disse, não, não vou dar chazinho. Eu estudei muito antes de engravidar, durante a gravidez, e todas as orientações que eu vi é que a criança até os 6 meses, só leite materno, nada, nem água, nada. E eu quis seguir aquilo, porque eu estudei, pesquisei muito, analisei as informações de pediatras, de mães que já tinham filhos maiores, de pessoas que tinham, né, de quem cuidava de crianças e tal, blá, blá, blá. Então eu quis seguir. E eu lembro que eu fui muito julgada, né? Mas a criança tá com cólica, tem que dar chazinho disso, dá chazinho daquilo. E eu dizia, não vou dar chazinho. Eu vou voltar na pediatra semana que vem, eu vou descobrir, a pediatra vai passar alguma coisa e tal. Ele tava tomando um remedinho, né? Mas o remedinho dava uma aliviada e continuava na cólica. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Para dizer para você o seguinte, quando você analisa, quando você tá decidido a fazer algo, porque você tem um embasamento, você pesquisou, você estudou, você tem um embasamento, você pode seguir firme, você não precisa considerar o ponto de vista ou o julgamento das outras pessoas. Da mesma forma em relação à sua vida, né? Então, por exemplo, se você quer levar a sua vida para cá, para esse lado, se você quer levar a sua vida para o norte e as pessoas à sua volta estão te orientando para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul, você vai seguir firme aqui para o norte sem se incomodar com a opinião e com o julgamento alheio. Mas isso também tem que ser um hábito, porque se você se incomoda hoje com o julgamento das pessoas que estão de fora da sua vida, né? E tem muito pai, muita mãe, muito irmão, muita tia, muito avô e vó que estão fora da sua vida. Eles não estão ali convivendo com você no dia a dia, eles não têm uma relação com você, mas eles julgam, porque vocês se encontram no Natal, no Dia das Mães, né? No aniversário do fulano e do ciclano, daí você comenta, então... Por exemplo, eu tive uma cliente que ela estava com quase tudo pronto para ir para os Estados Unidos, ela já tinha visto... Ela já tinha
colegas lá, contatos lá. Ela tinha juntado uma grana há muito tempo para poder comprar os dólares dela, blá 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 e tal. Ela estava muito empolgada para ir para lá. Ela tinha uma colega que tinha uma lavanderia lá e ela ia trabalhar na lavanderia dessa colega. Então, tipo assim, tava tudo muito certo para ela ir para lá. Daí, os pais começaram a botar medos nela. Colocar medo. Mas você vai pra lá, porque olha isso, porque olha aquilo. Daí ela tinha uma irmã e essa irmã começou a pesquisar todas as coisas terríveis que acontecia nos Estados Unidos e mandava essas coisas absurdas, terríveis para os pais. Aí os pais viam isso e mandavam para ela e foram assustando, 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 assustando. E aí ela desistiu de ir para os Estados Unidos. E eu a conheci uns 2 anos depois de ela ter desistido. E ela diz assim: é o maior arrependimento da minha vida. Porque uma outra colega, que também ia para trabalhar na mesma lavanderia da nossa colega que a gente conhece, que tá lá e tal, foi e está muito bem hoje. Muito bem, está muito bem no relacionamento amoroso, está muito bem na vida, está muito bem financeiramente, aprendeu inglês, fala fluente, blá 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 e tal, e eu estou aqui. Arrependida, raivosa, magoada, chateada com os meus pais e com a minha irmã, que ficaram botando medo em mim para eu não ir, para eu não ir, para eu não ir, para eu não ir. Então, veja, quando você se previne, quando você cria os seus embasamentos, quando você cria o alicerce do que você quer para sua vida, as pessoas podem falar o que for. Principalmente os parentes, né? Porque se um vizinho qualquer fala, se uma pessoa na parada do ônibus, ou se uma pessoa no trânsito qualquer, sei lá, no restaurante fala alguma coisa e é uma pessoa que você não conhece, isso não tem poder nenhum sobre a sua vida. Liz, por que você fala tanto das questões familiares? Porque o que influencia a nossa vida é o que os parentes falam. O que uma pessoa estranha fala, você não tá nem ligando. Se o estranho te chama de feia, de gorda, de endividado, de mal amado, você não tá nem aí. É um estranho, ele não tem peso na sua vida. Agora, quando um parente fala, nossa, daí dói, né? Aí machuca. Então é por isso que eu digo assim, ó, você tem que estar muito bem embasado do que você quer para sua vida, porque senão você vai sofrer com a carência dos outros, você vai sofrer com a inveja dos outros. Ai, Liz, eu não acredito em inveja. Gente, pelo amor de Deus, isso existe. E dentro das famílias isso é muito comum. Muitas pessoas não tiveram alguma coisa, então elas vão acabar atrapalhando para que você também não tenha. Não é nada consciente, ela não faz um projeto assim, pera lá, deixa eu anotar aqui que hoje eu vou... Não, é inconscientemente a pessoa vai fazendo isso. Então, veja, você criar o hábito de saber o que você quer e de você andar na direção que você quer, tem que ser todo dia. Todo dia você vai reforçando um pouquinho, todo dia você vai reforçando um pouquinho, todo dia, todo dia. Então, daí nós temos a importância do hábito. Liz, mas por que você falou da cliente que não fazia a sessão, que não fez a sessão há 5 anos? Porque se ela tivesse criado o hábito de praticar aquela ferramenta todos os dias, por 7 dias, que nem foi indicado, ela teria limpado aquele ressentimento que ela tinha. E eu não sei se vocês sabem, mas no decorrer da nossa vida, novos ressentimentos aparecem, né? E aí o que você faz? Olha, da outra vez eu tive ressentimento, eu tomei dipirona, então o que eu vou fazer? Eu tô ressentida agora, vou tomar dipirona de novo, não é verdade? Aí o que você faz? Você usa de novo aquela ferramenta para ver se resolve. Às vezes, muito raramente não resolve, mas na maioria das vezes resolve. Só que, geralmente, você entra numa sessão sem estar atento. Pera lá, o que essa pessoa me indicou para eu fazer? Por que será que ela me indicou isso? Vou fazer e vou testar, né? Gente, muitas indicações, muitas prescrições de terapia, de ferramenta, de coisas que a pessoa tem que fazer no dia a dia, de mudanças, de novos hábitos, de abolir alguns hábitos e criar novos hábitos. Aquilo ali é estudado, aquilo ali é analisado. Eu digo para a pessoa assim, olha, você tem que, no mínimo, testar se isso vai funcionar para você. No mínimo, testar. Mas, muitas vezes, a pessoa não testa, porque muita gente está atrás de uma pílula mágica. E pílula mágica não resolve, não existe, nem existe, né? Na verdade, nem existe. Até tem uma pílula azul aqui na minha frente, uma vitamina, eu até ia dizer assim, a pílula azul e vermelha só existe na Matrix, né, no filme da Matrix. Então, o que eu quero deixar hoje de instrução para vocês, de contribuição para você? O que você quer para sua vida?
Aí você tem que saber o que você quer. Depois você tem que andar todo dia um pouco mais. Ah, Liz, eu quero ter um relacionamento mais próximo do meu marido. Então comece todo dia, todo dia, todo dia, tendo um pouquinho mais de proximidade. Ah, eu quero ter mais tempo para mim, Liz. Eu gostaria de ter mais tempo para mim. Então, comece todo dia dando um pouquinho mais de tempo para você. Se dando um pouquinho mais de tempo. Ah, não, eu quero praticar exercícios físicos. Comece devagarinho fazendo os seus exercícios físicos. Ah, eu quero ter uma alimentação melhor. Devagarinho, todo dia, muito devagarinho, todo dia, um pouquinho de alimentação saudável. E aí, depois de 6 meses, com certeza você terá uma vida mais saudável. Ah, eu quero criar mais dinheiro. Todo dia um pouquinho mais. Ah, eu quero economizar mais. Todo dia você economiza um pouquinho mais. Ah, mas como é que eu vou economizar todo dia? É todo dia. Então, tipo assim, nossa, eu fui no restaurante lá para comer. Eu preciso mesmo comer nesse restaurante hoje? Sim, eu quero, eu escolhi. Então tá bom, eu vou economizar aqui o que eu puder, né? Isso eu tô falando para quem vai muitas vezes, tá, pessoal? Porque são situações e situações. Existem pessoas que não vão muitas vezes no restaurante. Então, no dia em que ela vai, ela pode gastar o que ela puder e quiser, tá? Porque ela vai eventualmente. Agora, existem muitas situações que você pode gerar economias no seu dia a dia. Essas economias vão te fazer ter o hábito de economizar. Liz, eu já sou muito econômica e eu preciso usufruir um pouco mais. Então comece usufruindo todo dia um pouquinho mais, ou uma vez na semana um pouquinho mais de pequenas coisas para você ativar o seu merecimento. Muita gente tem a crença do não merecimento. Liz, como é que eu faço para eu limpar a crença do não merecimento? É dando-se o direito de merecer todo dia um pouquinho, uma coisinha, o direito de merecer um pouco de atenção, o direito de merecer uma comida melhor, de merecer um tempo melhor com você mesmo e assim sucessivamente, tá? Paulatinamente você cria novos hábitos e se livra dos hábitos ruins, dos hábitos que são prejudiciais para a sua vida plena. É isso, gente. Por hoje é só. Tá? Eu queria muito trazer essa contribuição, porque eu vejo muita gente buscando uma pílula mágica e não existe. Nem para relacionamento com o amor, com a mulher, com o marido, nem para relacionamento com os filhos, nem para relacionamento com os pais, com as tias, com os parentes distantes, com os amigos, com o chefe, com os colegas de trabalho. Não existe pílula mágica. Todo dia você vai se estabelecendo um pouquinho mais. Você vai estabelecendo os novos hábitos que você quer implantar na sua vida, tá bom? Um beijo lindo para vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Um beijo pro Xande, um beijo pra Cidinha Campos, pra Patrícia, pra Lisandra, Maria Lucinéia, um beijo para você, querida. Marcos Coelho, um beijo para você. Tony, um beijo pro Tony. Ronaldo, Luiz Urbano, um beijo para você. Rodrigo, Kessia, Karen Rabelo, um beijo. Bronze Mania, eu acho que é uma loja. Miriam, um beijo para você, querida. Ederson, Elisete, Luciana e Vicente. Gente, um beijo lindo, muita gratidão, muita prosperidade. Liz, e prosperidade também é um hábito. Todo dia você prospera um pouquinho mais na saúde, na alegria, no amor, na compreensão, no dinheiro, na riqueza. Todo dia um pouquinho mais. É um hábito, tá bom? Beijo lindo para vocês, gratidão, gratidão, muita luz para todos nós.